Hey, pessoal incrível! Espero que o dia de vocês esteja sendo espetacular. Assim que essa narrativa terminar, adoraria saber a opinião de cada um. Não hesitem, deixem um comentário e contem de que canto do planeta estão acompanhando. Agora, vamos mergulhar direto nessa trama. A noite em que o mundo desabou foi uma quarta-feira banal. Minha existência rotineira e segura, de repente, pareceu uma ilusão meticulosamente montada. Cheguei em casa mais cedo do que o habitual, e os passos de Marge ressoaram vindos do quarto, subindo as escadas para cumprimentá-la. Ao me aproximar, sua conversa filtrou pela porta entreaberta, e as palavras ganharam nitidez. Sim, amor. O dia foi sensacional. Adorei cada segundo. Eu congelei no lugar. Marge nunca se referia ao emprego com esse entusiasmo. A porta semiaberta me instigou a espiar discretamente. Ela trocava de roupa, o celular ainda no ouvido, enquanto a saia caía ao chão. Divisei uma lingerie preta de renda, algo totalmente novo para mim. Quase entrei, mas as seguintes frases me paralisaram. Tudo bem, preciso desligar. O David vai chegar a qualquer momento. Até amanhã, gato. Ela encerrou a ligação, removeu a blusa e ficou ali, só de sutiã combinando, antes de se desfazer da última peça e rumar para o banho. Parou diante do espelho. Claro que verificaria na aparência. Da minha posição, a visão era nítida. Um hematoma no seio esquerdo, marca que não era minha. Seus olhos se arregalaram ao notá-lo. Droga! Resmungou. Tenho que disfarçar isso. Inacreditável. O chuveiro começou a jorrar, mas eu fiquei imóvel, o corpo tremendo, o piso parecendo oscilar sob meus pés. Meu nome é David Atkinson. Marge e eu estamos casados há 23 anos, com 2 filhos. Julia, de 19, e Tom, de 18. Ela labuta meio período em uma base da Air National Guard. E eu sou engenheiro químico. Até aquela noite, achava nossa união inabalável, até invejável. Evidentemente, eu me enganava. Recuperando o fôlego, entrei no quarto e peguei o celular dela, ansiando verificar a chamada recente. Trancado. Jamais usáramos senhas antes. Percebi que meses se passaram desde a última vez que manuseara o aparelho dela. A blusa jazia na cama, exalando um leve aroma de creme de barbear. Não o meu. Isso foi o estopim. Dirigi-me à cozinha, apanhei um gravador digital, embalei a lingerie em um saco Ziploc e guardei tudo na garagem. Configurei o DVR para captar imagens, ocultando-o sob uma de minhas gravatas, quase imperceptível. Lá embaixo, a tela do laptop dela iluminava o ambiente. Ideal. Tentei invadir o e-mail, mas também estava protegido por senha. Mais um sinal alarmante. Nunca trancáramos nossos aparelhos. Dividido, saí de casa sem evidências concretas. Enfrentá-la sem nada seria inútil. Liguei para ela, ciente de que ainda tomava banho. Oi, querida, disse, mantendo a voz serena. O trampo está uma loucura. Vou jantar fora. Após proteger as provas, fui a um barzinho decadente ali perto. Lugar simples, mas sossegado. Ótimo para refletir. Uma barman nova, Mary, preparou meu gin tônico. Ela era simpática, acessível, e mencionou casualmente ser mãe solteira, lutando para se virar. O papo proporcionou uma pausa revigorante e passageira. Retornei por volta das 11 horas. A casa estava quieta. Enquanto vestia o roupão, Marge se mexeu. Chegou tarde, murmurou. Sim, respondi. Ele exaustivo. Te compenso se estiver se sentindo ignorada. Ela suspirou e se virou. Cansada demais, quem sabe em uns dias. Combinado. Durma bem. Boa noite, ela sussurrou, já caindo no sono. Recuperei o DVR e visualizei as gravações. Após o banho, ela foi direto ao espelho, inspecionando o hematoma. Em seguida, vestiu pijamas de flanela. Estranho, pois normalmente dormia nua. Guardei o vídeo, limpei a câmera e elevei o termostato em 4 graus. Vamos ver quanto tempo ela manteria aquela roupa. Na quinta-feira de manhã, saí cedo, fugindo de diálogos. Liguei para o serviço atrasando minha chegada e contatei meu amigo George, que passara pelo inferno em seu divórcio ao flagrar a traição da esposa. Agora era a minha vez. George, falei quando atendeu. Acho que a Marge está me traindo. Preciso de orientação.
Meu Deus, Dave, sinto muito. Vem aqui, a gente resolve isso. Uma hora depois, saí de lá com um esquema e 5 gravadores digitais. Os mesmos que ele usara para desvendar a verdade. De volta, instalei 4 gravadores pela casa e guardei um para o carro dela. Revistando o armário, deparei com vestes desconhecidas, mais ousadas, chamativas, longe do figurino profissional. No fundo de uma gaveta, achou lingerie rasgada, não desgastada, mas dilacerada, como se puxada às pressas. A imagem revirou meu estômago. Mais tarde acessei a caixa postal dela. Oi, amor, atolado no escritório, chego tarde hoje. À noite, escondi o último gravador no veículo. Enquanto ela dormia, chequei as gravações. Nada ainda. Mas a espera era a minha única jogada. No domingo de manhã, após o café com as crianças, desconectei o Wi-Fi e deixei um bilhete. Café na micro-ondas, voltei para parar o jardim. 2 horas depois, ela irrompeu lá fora, irritada. David, a internet caiu. Dentro, fingi diagnosticar o problema enquanto ela pairava, ansiosa. Ao se afastar, instalei um keylogger para rastrear e-mails, senhas e capturas de tela. Tudo pronto, religuei o Wi-Fi. Resolvido, anunciei, abrindo o navegador para ela. Mas o disco rígido está lento. Aperte esse botão esta noite para uma otimização. Seu sorriso reapareceu. Obrigada, grandão, como retribuo. Sorri. Lave meu carro. O rosto dela desmoronou. Não era o que esperava. Beijei sua bochecha e me afastei, me forçando a manter a calma. Ela não podia desconfiar até eu ter provas irrefutáveis. Naquela noite, assistimos filmes com os filhos. Marge se mostrou carinhosa além do normal, aninhando-se e paquerando. Estava evidente que desejava intimidade. No meio da sessão, saí para pegar uma bebida e uma de suas pílulas para dormir. Me derrubava em 45 minutos. 15 minutos depois, ela me cutucou. Ei, não cochile! Bocejei, fingindo cansaço. Vou deitar. A decepção dela era palpável, sobretudo quando as crianças pediram mais um filme. Entrei na cama e apaguei, sem ideia do que o dia seguinte traria. O domingo pretendia ser preguiçoso, mas acordei às 5 da manhã agitado e inquieto. Encarar Marge de perto era insuportável. Nosso ritual matinal de proximidade, e eu não conseguiria simular ternura. Desliguei o alarme dela em silêncio, saí do leito e desci. Liguei o laptop, sabendo que devia agir com cautela. Isolá-la totalmente despertaria alertas. Enquanto o keylogger iniciava, protegi meu computador com senha. Em uma pasta oculta, havia mais de 500 e-mails. 2, de 6 meses atrás, chamaram atenção. Ambos de alguém chamado Will Paris. O endereço estava ligado a um domínio privado e pareciam profissionais à primeira vista. Talvez um colega ou o amante. Filtrei por remetente e localizei uma mensagem de 4 meses antes, intitulada Ei, linda. Não era explícita, mas flertava abertamente. Uma busca no domínio não revelou nada, só um registro sem site ativo. Ordenando por data, encontrei 6 trocas de Old Willie, todas do dia anterior. Explicava sua vigilância com o laptop. Abri a conversa mais fresca. Marge reclamava dos hematomas que ele causara e da dificuldade em ocultá-los de mim. A resposta dele cortou como faca. Acontece, supere. Que se dane seu marido. 14 minutos depois, ela rebateu. Sei que você não ama sua esposa, mas eu amo o meu. Nunca quis feri-lo. Já é ruim o suficiente eu mal deixá-lo me tocar ultimamente. Não nos vemos na quarta. Esse suposto afeto não atenuava a dor da traição. As mensagens seguintes mostravam ele se retratando. Pedidos de desculpas, juras de delicadeza, até proposta de fuga. Parecia um adolescente apaixonado. A réplica final dela doeu fundo. Que bom que compreende. Só viajo com meu marido, nada de quarta. A marca some em uma semana e aí me dedico a compensar o David. Compensar-me. Como se isso apagasse o estrago. Eles se encontravam em um motel há pelo menos 2 meses. Uma mensagem até indicava o local. Quarto 187, alugado a longo prazo pela empresa de Will. Ficava de frente ao bar que eu visitara dias antes. Então, uma nova notificação surgiu. Marge acabara de enviar. Não aguento uma semana sem você. Vamos nos ver na quarta às 15 horas. Desta vez, resolvi ser mais prudente. A resposta dele veio imediata e repulsivamente animada.
Você é incrível. Vou tornar isso impecável. Era exatamente o apoio que me faltava. Encaminhei as mensagens condenatórias para George e fui até a cozinha preparar o café da manhã. Perto das 9h30, Marge desceu as escadas, espreguiçando-se com um sorriso de contentamento. Obrigada por me deixar dormir até tarde, disse ela, beijando minha bochecha. Justo é justo, retruquei, simulando um sorriso. Eu me deitei bem cedo ontem à noite. Ela me abraçou por trás, os lábios roçando minha orelha. Não se esforce demais hoje, amor. Vou precisar de você, se dedicando à noite. Afastei o duplo sentido com um dar de ombros. Quase terminei lá fora. Ao me virar para sair, percebi um lampejo de inquietação em seu rosto, logo disfarçado assim que notou meu olhar. Enquanto arrumava a garagem, o telefone tocou. Era George. Tem um momento? Claro, respondi saindo para a entrada da casa. O que houve? Li as mensagens, cara. Sinto muito mesmo. Pelo menos agora eu sei, resmunguei. Mas não vai colar na justiça. É verdade, concordou George. Fotos dela entrando no motel ajudariam. Não basta, rebati com rispidez. Quero prova irrefutável. Algo que eles não possam negar. George suspirou. Conheço o dono do motel. Se eu disser que é para uma investigação, ele nos libera o acesso. Ótimo. Podemos instalar vigilância, como você fez com sua ex. Sem dúvida. Câmeras ativadas por movimento e som, as imagens vão transmitir para um receptor próximo, que você acessa direto do carro. Faça isso, ordenei sem pestanejar. E investigue tudo sobre Perez. Quero o dossiê completo. Podemos preparar tudo até segunda ou terça. Pela primeira vez em dias, senti um fiapo de domínio. O restante do domingo transcorreu em calma, e de forma paradoxal, ansiava por intimidade à noite. Por que não? Pensei com amargura. Pérez pode ter sujado isso, mas eu reconquistaria no meu ritmo. Mais tarde, entrelaçados nos lençóis, Marge aninhou-se em meu peito e murmurou. David, eu te amo. Você é o único homem de quem preciso. Beijei sua testa, engolindo a raiva. Como ela ousava proferir aquilo? Vou me lavar, sussurrei saindo da cama. No banheiro, a fúria fervia, intensa e cortante. Suas palavras não eram descuidadas, eram intencionais. Ao voltar, ela já dormia profundamente. Deitei-me em silêncio, fervendo de ódio. Na manhã de segunda, saí antes do nascer do sol e rumou direto para a casa de George. Tem novidades, disse ele, me convidando a te entrar. Perez não trai só com Marge. É um mulherengo contumaz. Leva parceiras diferentes para o mesmo quarto, achando-se esperto, mas repetindo o local é burrice. Meu queixo endureceu. Mais alguma coisa. O gerente do motel o detesta. Diz que Pérez maltrata o pessoal. Usa o quarto para trabalhar alguns dias por semana, mas nunca antes das 11 horas da manhã. George sorriu. Vamos agir. Carregamos o equipamento de vigilância e fomos ao motel. George me apresentou como colaborador da investigação. O gerente, Kevin, não vacilou. Odeio tipos como Perez, resmungou, jogando-nos uma chave. Ele trata todo mundo aqui como lixo. Posso deixar um receptor por perto? Perguntou George, apontando para uma salinha de serviço adjacente. Kevin assentiu. Vou pegar a chave para você. Esse cômodo mal é usado. Uma ligação rápida para o quarto de Perez não obteve resposta. Ideal. Subimos, batemos 2 vezes e abrimos a porta. O lugar estava vazio. Paralisei, fitando a cama amarrotada onde minha esposa me traíra. Meu estômago revirou, mas me obriguei a prosseguir. 2 horas depois, as câmeras e gravadores estavam ocultos. Ao arrumar as coisas, algo na escrivaninha chamou a atenção. Uma base de acoplamento. Olha isso, George, apontei. Ele deve trazer o laptop aqui. Se ele sair para almoçar, eu entro e instalo um software espião. Vou ficar de tocaia aqui todo dia se preciso, declarei. Mas antes, rastreador GPS no carro dele, sem imprevistos. Não apressemos, alertou George. Vamos pegá-lo sem erros. Combinado, suspirei. Vamos almoçar, eu pago. Que tal do outro lado da rua? Propôs George. Comida boa, barman simpático. Perfeito. O bar estava quase deserto. Mary, a barwoman, sorriu ao nos ver, mas ao avistar George, seu rosto mudou de afeto para espanto. Largou o pano de bar e contornou o balcão,
ignorando-me por completo. George, exclamou, jogando os braços ao seu redor. Não acredito que é você. Ele a retribuiu o abraço, sorrindo. Mary, parece que você se recuperou. Bom te ver assim. Não totalmente, confessou ela rindo. Mas estou melhorando. Obrigada por tudo, George. Pigarriei. Ah, Mary, este é meu amigo. Os dois riram. Mary apertou meu braço. Gostei de você logo de cara. Saber que é amigo do George torna ainda melhor. Sorri. Ele é um caso, mas inofensivo na maior parte. Ela gargalhou. Talvez seja coisa de homem. Enquanto atendia outros clientes, ela voltava sempre para conversar. Descobri mais sobre ela. Estava juntando dinheiro para a faculdade de medicina, pretendendo começar em 5 meses. Sua persistência impressionava. Às 14 horas. O bar já estava vazio, restando apenas nós três. Mary observou o ambiente e deu de ombros, comentando que o período diurno sempre era fraco, sem gorjetas, mas ao menos permitia algum tempo para estudar. Conversar com vocês é um alívio bem-vindo, acrescentou ela. Mantivemos o papo superficial por mais 1 hora, até que o rosto de Mary se endureceu com seriedade. Ela olhou para George e murmurou baixinho que contaria tudo a ele. George assentiu com gravidade, e Mary, então, fixou os olhos em mim, o semblante carregado de sentimentos intensos. Se de fato vamos ser amigos, você merece saber a verdade. Talvez decida se afastar depois de ouvir. E eu entenderia, mas prefiro que venha de mim do que de outra pessoa. Lágrimas umedeceram seus olhos enquanto ela segurava a mão de George com força. Encontrei George no dia em que ele me prendeu, jogando-me em uma cela imunda. Desabei ao notar a câmera no canto, mas ele ignorou, trancou a porta e partiu. Depois, algo se alterou. Ele retornou, me viu chorando e parou. Sua voz falhou ao recontar. Gritou comigo, dizendo que eu estava desperdiçando minha existência. Me chamou de tola. Ninguém nunca me confrontara assim, mas as palavras penetraram fundo. Caí sobre aquele colchão repugnante e solucei como criança. George se acomodou ao meu lado e indagou apenas uma palavra. Por quê? Mary olhou para George, o tom suavizando pela primeira vez em minha vida. Abri o coração a alguém sem reservas. Não sei quanto tempo falei, mas ele não me interrompeu nem uma vez. Ao esgotar as palavras, apertou meu ombro, trancou a porta de novo e me deixou ali por 14 horas. Seus lábios tremeram. Na manhã seguinte, ele me levou ao tribunal. Meu advogado mal se pronunciou, apenas cumpriu formalidades. O juiz estava prestes a me condenar quando George se ergueu, em uniforme completo, sereno e seguro. Declarou à corte que a prisão não me corrigiria, mas uma reabilitação poderia. Mary soltou uma risada amarga. Todos se petrificaram. Eu era reincidente, culpada até o osso, mas ali estava esse policial durão me defendendo. O juiz vacilou, mas acabou oferecendo uma opção: 90 dias em reabilitação ou 4 anos na cadeia. Se falhasse, sem piedade. Não hesitei. Optei pela reabilitação. Voltando-se para George, sussurrou: Estou limpa desde então. Recuou um passo e completou em voz baixa: Não moro mais nas ruas, mas continuo trabalhando. É o único meio de juntar dinheiro para uma faculdade e sustentar minha filha. Se isso altera sua visão sobre mim, compreendo. Antes que prosseguisse, George e eu a envolvemos em um abraço apertado. Enquanto você persistir na luta, estarei ao seu lado, afirmou George com firmeza. Concordei com um aceno. Fico feliz por tê-la conhecido, Mary. Você tem um amigo em mim. Ela se agarrou a nós, lágrimas mudas escorrendo pelo rosto. Naquela noite, Marge chegou trazendo comida chinesa para a viagem. Inclinou-se para um beijo, mas desviei e peguei as sacolas. Ótimo, falei. Estamos famintos. Seu sorriso vacilou, dúvida surgindo no olhar. Mantive o tom descontraído. Por que não se troca enquanto arruma a mesa? Seu rosto empalideceu. Hesitou, mas aqueceu e seguiu para o banheiro em silêncio. O jantar transcorreu tenso. As crianças captaram a atmosfera, mas não disseram nada. Marge mal provou a comida, lançando tentativas desajeitadas de conversa, que eu, em grande parte, ignorei. De repente, percebi meu erro. A noite de domingo fora especial para ela, e minha frieza agora só despertaria suspeitas. Esbocei um sorriso forçado. Desculpe.
O trabalho tem me consumido. Vamos recomeçar. Alívio iluminou seus traços, e ela desabafou sobre tarefas do dia e fofocas do escritório em tom leve. Acenei, sorri, fingi que tudo corria bem. Mais tarde, após ela se deitar, revisei os gravadores. Nada novo. Aumentei o termostato, preparei-me para dormir e me deitei de costas para ela. Boa noite, querido, murmurou sem se virar. Por que o suéter de flanela? Não está frio. Silêncio, depois baixinho. Tenho me sentido gelada à noite. Rolei para perto e a puxei contra mim. Sua pele estava úmida de suor. Você está bem? Indaguei, simulando preocupação. Não muito, sussurrou. Minha mão roçou seu peito, passando pelo local do hematoma. Posso sugerir jeitos de te aquecer. Ela enrijeceu. David, desculpe, estou exausta. Soltei-a. Tudo bem. Marge se aninhou ao meu lado. A noite passada foi incrível, mas me deixou esgotada. Quarta é leve no trabalho. Vamos torná-la especial. Claro, respondi, voz neutra. Na manhã de terça, saí antes do nascer do sol. No meio da manhã, George ligou. Os rastreadores estão ativos, disse. Colocamos um GPS no carro de Perez ontem à noite. Aqui vai o acesso. Verifiquei na hora. O veículo de Perez estava estacionado do outro lado da cidade. Avisei o chefe que precisava sair e dirigi para casa para inspecionar os gravadores. A primeira gravação acertou como soco no estômago. Marge falava ao telefone com sua amiga Ashley. Ash, tive o melhor sexo do fim de semana. Efusou-se. Ashley riu. Com Will. Não. Marge sonhadora. Com David. Domingo à noite foi extraordinário, como nada em anos. O que mudou? Indagou Ashley, curiosa de verdade. Não sei, admitiu Marge. Não fizemos nada diferente, só fluiu. O toque dele, como me segurou, perfeito. Melhor que com Will. Ashley provocou. Marge não titubeou, sem dúvida. Com David, sinto-me amada. Com Will, é só diversão passageira, mas nunca quis que David me tratasse assim. Ashley gargalhou. É a excitação, o lado selvagem. Por isso comecei com Brian Sears no ano passado, confessou Marge. Brian Sears, outro homem. Minha mente girou. E Ashley, também infiel. Por um instante, pensei em alertar o marido dela, Mike. Destruiria ele como isso me destruía. Mas não havia eu julgado Mike, presumindo que soubesse de Will e calasse. Ele merecia a verdade, assim como eu. Decidi. Mike receberia a gravação, mas só após eu resolver com Pérez. A próxima ligação de Ashley, no início da terça, tinha tom alterado. Oi, Ash, respondeu Marge em voz baixa. Você parece estranha, observou Ashley. Está tudo ok. David notou o pijama de flanela e a porta do banheiro trancada. Resmungou Marge. Perguntou ontem à noite, menti que sentia frio. Mas o quarto era uma sauna. Suei a noite toda. Acho que não acreditou. Ele insistiu. Perguntou Ashley, voz mais suave. Tentou, admitiu Marge. Mas não podia deixar ele ver o hematoma. Prometi uma noite especial na quarta. Ele não pareceu persuadido. Ficamos deitados como estranhos depois. Seu suspiro foi profundo. E o pior, o tempo todo pensei em Will, não em David. Salvei a gravação, fechei o laptop e rumou direto para o motel. O carro de Perez estava no estacionamento. Era a hora do almoço. Atravessei a rua até o bar, mas Mary não atendia. Espiando pela janela, vi Perez sozinho em uma cabine no canto, folheando o cardápio. Era a oportunidade. Fui até o quarto de Pérez no motel, bati 2 vezes e usei a chave na fechadura. O local estava vazio. Ignorei a cama bagunçada e fui ao escrivaninha. O laptop dele aberto, tela no QuickBooks, conectei meu pendrive e instalei um keylogger, pulando capturas de tela e priorizando e-mails, histórico de navegação, arquivos salvos, sobretudo os registros contábeis. Se Perez estivesse em algo ilícito, descobriria. Com o keylogger rodando, ativei acesso remoto de desktop e inseri um programa de controle leve, camuflado sob o nome de domínio dele. Pareceria instalação própria via rede do motel. Escondi o ícone, voltei ao QuickBooks e saí do quarto sem ruído. De volta ao escritório, cuidei das rotinas habituais, surpreendentemente sereno. O domínio sobre a situação era viciante. À noite, cheguei em casa animado, auxiliando as crianças nos deveres e conversando com Marge como se nada houvesse. Inicialmente ela parecia apreensiva, como se esperasse briga,
mas com minha encenação relaxou. Por volta das 10 da noite, espreguiçou-se e sorriu suavemente. Vou para a cama, murmurou. Tudo bem, disse eu, fingindo atenção no laptop. Tenho um pouco de trabalho a terminar. Nos vemos pela manhã. Descanse, pensei com amargura. Precisa estar preparada para o amante amanhã. Ainda havia horas de dados a analisar. Gravações, logs de spyware, chamadas interceptadas. Mas não esta noite. Em vez disso, foquei nas imagens da dashcam de Marge, baixando-as discretamente antes de recolocar o gravador no carro dela. Ao me deitar, ela dormia profundamente ou simulava. Acomodei-me na borda do colchão, mente já acelerada com o que o dia seguinte traria. Na manhã de quarta, Marge acordou antes de mim, o que facilitou. A ideia de ela sair para trair de novo revirava meu estômago. Saber que logo veria as provas só agravava. Lá embaixo, ela já servia o café da manhã quando entrei na cozinha, vestido para o trabalho. Exibiu um sorriso radiante. Timing perfeito, amor. Bom dia, Pio. Resmunguei servindo café. Seu sorriso murchou. Você costuma acordar mais animado. Agora sabe como me sinto na maioria das manhãs. Retruquei friamente. Pisquei surpreso, então forcei uma risada. As crianças entraram e ela assumiu o papel de mãe, tagarelando sobre escola e afazeres. Fiquei calado, notando seus olhares ansiosos para mim. Ao pousar meu prato, hesitou, olhos semicerrados. David, há algo errado. Encolhi os ombros, difícil afirmar. Sem aviso, puxei-a para um abraço firme. Ela se rendeu, corpo amolecendo enquanto suspirava contra meu peito. Eu te amo, sussurrei. Não concebo a vida sem você. Não há mulher com quem prefira fazer amor. Seu coração disparou. Claro, David. Amo você também, murmurou, lágrimas se formando. Vou provar esta noite. Vou te deixar exausta. Afastei-me de repente e saí pela porta sem mais palavra. Dirigi direto para o motel, baixei as imagens de vigilância e retornei para casa por volta das 9 da manhã. Enquanto os pensamentos giravam em minha mente, como eu poderia fingir que tudo estava bem, ciente do que logo viria à tona? Durante a transferência das gravações, vaguei pela casa, inquieto e amargo, e encarar Marge naquela noite parecia insuportável. Comecei examinando os e-mails de Perez. Em poucas horas, formei uma visão nítida do sujeito. Ele gerenciava 3 empresas, cada uma comercializando produtos caros demais para bases militares, corporações da Fortune 500 e órgãos governamentais. Além disso, mantinha relacionamentos com 5 mulheres, incluindo Marge. Copiei os arquivos do QuickBooks dele e capturei as credenciais de login via Keylogger. 6 cartões de crédito corporativos chamaram atenção, com números completos de contas detalhados nos relatórios de despesas. Em seguida, foquei nas ligações telefônicas. Uma delas saltou logo de cara, uma conversa com um funcionário da base, reclamando de números de série duplicados em carregamentos. A irritação de Pérez era evidente. Conserta isso, ele rosnou. O novo sistema de auditoria é um pesadelo. Outra chamada expôs seu lado corrupto. Um fornecedor desesperado suplicava por um contrato, e Pérez o interrompeu. $5.000 te rendem 100, 1.000 em vendas. Só aumenta seus preços em 2% para cobrir. O fornecedor vacilou. Como eu te entrego o dinheiro? Eu te digo onde nos encontramos, respondeu Pérez com frieza. 2 dias, e sua proposta é aprovada. Mas a ligação que mais doeu envolvia alguém do escritório de compras da base, passando a Pérez preços confidenciais de licitações. Comércio interno de informações puro e simples. E, naturalmente, havia as chamadas pessoais. A voz de Marge ecoou em uma gravação, soando excessivamente próxima, e mesmo após tudo, ouvi-la ainda machucava. Organizei tudo em pastas. Uma para Marge, outra para Perez, com vídeos, áudios, documentos e cópias de segurança para cada. Era hora de envolver George. Quando ele atendeu, despejei todos os detalhes. Ele escutou em silêncio, depois suspirou. David, isso não aguenta em um tribunal, mas facilita meu trabalho. Há meses estamos monitorando problemas de aquisição na base. Estoques desaparecidos, números de série duplicados, materiais de qualidade inferior. Você precisa ver isso pessoalmente. Pode vir ao meu escritório.
Não, na minha casa, às 3 horas. Revisamos tudo e afogamos as mágoas no jantar. O tom de George endureceu. Eu dirijo, você bebe. Acordo. O plano era direto: embriagar-me com George e esquivar de Marge até o amanhecer. Então, a realidade bateu. Era quase 13 horas, horário da reunião dela com Will. Liguei para o celular dela, direto para a caixa postal, claro. Ela não queria papo agora. Deixei uma mensagem curta. Indo para a casa de George, volto tarde. Com tempo sobrando, revisei mais imagens. Na segunda-feira de manhã, Pérez saudou outra mulher com um beijo. Mal passaram pela porta antes de caírem na cama. Guardei o clipe. Terça-feira, ele se deitou com duas empregadas diferentes, de manhã e à tarde. Copiei aqueles também. Às 3 horas, George me buscou. Mergulhamos nas provas, bebendo até o tempo se dissolver. Essa foi a última lembrança clara. Na quinta-feira de manhã, despertei por volta das 9 horas, a cabeça latejando. A casa estava quieta. Sobre a mesa da cozinha, uma nota. Como você estava bêbado demais para ajustar o alarme, não espere que eu seja seu despertador. Resolva sozinho. Ri baixinho. Perfeito. Uma Marge irritada era mais fácil de contornar. Ligando para o trabalho com atestado de doença, dirigi até o motel para pegar as filmagens de vigilância, aquela que eu temia. No caminho de volta, George ligou, voz tensa. A investigação avança rápido, disse. O fornecedor que pagou o suborno topou usar um gravador. Montamos como Perez e sua equipe executam os roubos. Um relatório preliminar já está na mesa do comandante da base. Ele pausou. A polícia militar vasculhará o escritório de Perez, o quarto no motel e a casa dele em breve. Certifique-se de que os keyloggers foram apagados. Já cuidei disso, garanti. Ótimo. A busca rola em uns 10 dias. Pode adiar o confronto com Marge até lá. Estava prestes a concordar quando George soltou a bomba. O vazamento de informações internas para Perez vem do setor de compras. Marge agora está na lista de pessoas de interesse. Quase ri. Isso é loucura. Marge não rouba. Mas congelei. Não havia eu acreditado outrora que ela nunca traíra. Engolindo a fúria, prometi ligar amanhã. Em casa não perdi tempo. Baixei as imagens do motel. Horas de vazio se arrastaram até o carimbo de 12h30. O coração acelerou ao apertar play. Pérez surgiu primeiro, abrindo a porta com ímpeto. Instantes depois, Marge entrou sem titubear. Eles se abraçaram, beijando-se como adolescentes. Calma dessa vez, ela sussurrou contra os lábios dele. Roupas voaram, rolaram para a cama. Minha visão embaçou com lágrimas. A noite de quinta transcorreu em silêncio tenso. As crianças estavam fora, e Marge e eu nos movíamos um ao redor do outro como estranhos. Quando a casa acalmou e todos dormiam, peguei o gravador do carro dela e vasculhei o áudio novo. Lá estava, a voz de Ashley. Então, como foi? Perguntou ela, ansiosa. Will foi ótimo, Marge suspirou. Um pouco intenso, mas você sabe o quanto ele curte nossos momentos. E David? Nada. Ele se embebedou com George, tropeçou para dentro, fedendo a gin, e desmaiou sem uma palavra. Ashley riu. Má hora. Talvez não, murmurou Marge. Eu praticamente o convidei na noite passada. Até avisei de manhã que o esgotaria. Ele não topou, só saiu para o trabalho sem um beijo. Você acha que ele desconfia? Como poderia? Zombou Marge. Eu só encontro Will quando David está no emprego. Se algo, ele está emburrado porque mal transamos ultimamente. Isso é o jeito dele de me castigar. Salvei a gravação balançando a cabeça. Que pensasse o que quisesse. Quanto mais segura se sentisse, melhor. Naquela noite, ela roçou em mim mais de uma vez, demorando nos toques. Mantive-me gélido. Por volta das 2 horas, enfim, subi para a cama. Ela já ressonava baixinho, perdão, Ashley, chute equivocado. Na manhã de sexta, pulei o desjejum, peguei meu kit de detecção orgânica, terminei o expediente e passei pelo hotel para resgatar as gravações mais recentes. De volta à casa, passei todos os arquivos para um disco criptografado e executei o exame. Resultado positivo, nada surpreendente. Examinar os vídeos equivalia a salgar uma ferida exposta. Um trecho me paralisou. Mary, minha conhecida do bar, adentrando o quarto de Pérez.
Ele lhe entregou um maço de dinheiro e rumaram direto para a cama. Mary. Fiquei ali, atônito. Dois outros trechos chamaram atenção. Um registrou Marge em uma ligação animada com Perez, cheia de flertes e provocações, culminando em sua aceitação para um encontro. O segundo era mais cru, mostrando Marge chegando ao quarto dele, beijando-o com avidez antes de se ajoelhar. Sem carinhos, sem demoras, apenas uma frieza comercial. Arquivei tudo em pastas bem organizadas e liguei na hora para George. Emergência, e avisei. Precisamos conversar. Venha até aqui. Ele rebateu. Arriscado demais, Marge pode chegar a qualquer instante. Encontre-me no seu escritório. 10 minutos depois, entreguei a George um pendrive com 3 arquivos cruciais. O primeiro é o mais difícil de ver. Eu espero no carro. 1 hora se arrastou até George se acomodar no banco do passageiro, semblante rígido como ferro. Agora exijo explicações de Mary. Mary já atendia no balcão quando chegamos. Seu sorriso vacilou ao nos avistar. Sem palavras, preparou 2 gin tônica, abraçou George e apertou minha mão. Ei, rapazes, saudou, a animação na voz obviamente fingida. George foi direto. Mary, o que está acontecendo? O rosto dela desabou. Você acertou, George. Peguei algo, por isso estou largando o bar. Não posso correr o risco de transmitir isso. Meu estômago revirou. A voz de Mary azedou. Adeus à faculdade de enfermagem, esse plano morreu. Agora é só lutar para sobreviver. Nem pensar, retrucamos George e eu, quase ao mesmo tempo. Mary piscou, espantada. Você batalhou demais por isso, disse George, segurando sua mão com firmeza. Desde o dia em que te prendi, você vem se reerguendo. Não vamos permitir que desperdice tudo. Concordei com um aceno. Vamos resolver isso. A escola continua viável. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto alternava o olhar entre nós. Não mereço amigos como vocês, mas não posso aceitar que me salvem. Sorri. Você não decide. Fazemos isso porque queremos. Pela primeira vez naquela noite, ela riu. Um som frágil, partido, mas autêntico. A pressão aliviou, embora soubéssemos que a tempestade ainda pairava. Perto da meia-noite, arrastei-me enfim para a cama. Antes de nos separarmos, George jurou mover influências para arranjar a Mary um posto no departamento de compras da base. Corria o boato de que vagas surgiriam em breve. O sábado se esticou preguiçosamente. Marge e eu mal trocamos palavras, na nossa sessão habitual de cinema. Ela se posicionando de propósito entre as crianças, em vez de ao meu lado. Seu ar presunçoso, revelando que se via vitoriosa. Foi dormir cedo, liberando-me para inspecionar as novas gravações. A maioria era rotineira, até que dei de cara com um e-mail fresco de Perez. Obrigado pela sexta. Ansioso pela quarta. O domingo se arrastou com igual lentidão. Naquela noite, notei Marge trocando-se para o pijama no banheiro, evitando ser flagrada nua. Ela percebia que o alicerce do nosso casamento havia se rompido irremediavelmente. Subiu na cama com uma aspereza intencional, como se quisesse garantir que eu estivesse desperto. Não me mexi. Por fim, ela suspirou e me deu as costas. Na tarde de segunda, George telefonou com novidades. Tudo encaminhado. A operação policial rola na próxima segunda. Consegue adiar o confronto com Marge até lá. Não podemos alarmar Pérez. Sim, confirmei. Direi que saio da cidade a trabalho de quarta a domingo. Jogada esperta. Mantenha a calma. Sem demora, reservei um quarto logo acima do de Perez por 5 noites. No jantar daquela noite, mencionei a viagem de passagem. Saio de avião na manhã de quarta, anunciei. Volto domingo à noite. Júlia franziu a testa. Outra viagem. Você sumiu no mês passado também. É, pai, emendou Tom. Tem que ir mesmo. Encolhi os ombros. Trabalho é trabalho. Se pudesse, ficaria em casa. Marge mal reagiu. Sem espanto, sem pesar, só vazio. A terça se escoou em um silêncio incômodo. Arrumei uma mala leve e, só depois que todos dormiram, revisei os gravadores. Um diálogo se destacou. A chamada matinal de Marge para Ashley. Ah, Ashley, rosnou Marge. David está destruindo tudo. Quer dizer, David, David. Perguntou Ashley confusa. David, grunhiu Marge. Estamos brigando ou nos ignorando há dias. Ele vai embora de novo, quarta até domingo.
Como diabos equilibro dois homens no mesmo dia? Droga, murmurou Ashley. Marge, esqueça a ilusão por um segundo. Conserta as coisas com David antes de bagunçar tudo. Marge soltou um suspiro fundo. Eu sei. Mas se ele parasse de ser um idiota, eu o surpreenderia. Por que tem que ser tão complicado? Incrível, eu era o culpado. Clássico. Guardei a gravação mesmo assim. Na manhã de quarta, saí de casa fingindo ir trabalhar. Mas me instalei no hotel ao meio-dia. 2 laptops, um para transmissões ao vivo, outro para armazenamento, zumbiram sobre a mesa. Às 13 horas em ponto, Marge estacionou no pátio. Pegou o laptop do banco do passageiro e seguiu direto para o quarto de Pérez. Mudei para a visão em tempo real. Vi-a bater a porta. Pérez a abriu sorrindo e se beijaram antes de ela entrar. Aguarde, disse Marge indo ao balcão. Deixe-me ver meus e-mails primeiro. Ficaram em silêncio por 10 minutos, trabalhando, até ela fechar o laptop com um sorriso. Pronto. Pérez não perdeu tempo. Ótimo, agora o motivo verdadeiro da sua vinda. As roupas voaram em segundos. Desliguei o som, o estômago revirando, e foquei no segundo laptop, invadindo remotamente os aparelhos deles enquanto se distraíam. Às 17 horas, eles começaram a se mexer, concedendo-me quase 4 horas de acesso livre. Ao acordarem aos poucos, saí discretamente, mas mantive a transmissão ativa. Marge olhou o relógio e sacudiu o ombro de Pérez. Will, são mais de 5. Cochilamos. Ele gemeu coçando os olhos. Poxa, avisei a minha esposa que jantamos em casa hoje. Marge deu um tapa leve no braço dele. Não mencione ela. Já ouço o suficiente sobre sua família. Não finja que não faz parte da minha vida, provocou ele, atraindo-a para si. A face dela amoleceu. Desculpe, amo minha família, mas às vezes sinto ciúme sem querer. Pérez alisou os cabelos dela. Gosto de imaginar que você é só minha. Marge esboçou um sorriso tênue. Escolhi vir até aqui com você, mas amo meu marido e não posso perdê-lo. Preciso consertar as coisas em casa. Pérez assentiu. Eu também, minha família é tudo. Ao se levantar, ele fez uma careta. Ai, meus ombros estão queimando. Marge arfou. Oh, não, Will, eu te arranhei. Não foi intencional. Pérez praguejou baixinho, checando as costas no espelho. Droga, Marge, você me lascou mesmo. Lágrimas umedeceram os olhos dela. Me perdoe, perdemos o controle, pelo visto. Ele resmungou, vestindo a camisa. Vamos nos arrumar, tenho que ir. Vestiram-se apressados. Pérez beijou sua bochecha, apertou sua cintura e sussurrou. Até breve, linda. Marge retribuiu o beijo e saiu do quarto. De onde eu via, observei-a caminhar até o carro. Para os outros, parecia o fim de um dia exaustivo no emprego. Mas eu sabia a verdade. E ela arcaria com as consequências. Quinta e sexta se fundiram em uma rotina, equilibrando o emprego com minhas empreitadas paralelas, cada instante aproximando-me do desfecho inescapável. Na tarde de quinta, capturei uma ligação de Marge para Pérez. Will, iniciou ela, tom tenso. Isso foi divertido, mas não dá para continuar. Estou terminando. O quê? Explodiu Pérez. Por que agora? Está ficando complicado demais, afirmou Marge com determinação. David está distante e não arriscarei meu casamento por isso. Acabou. Discutiram por alguns minutos até Pérez ceder com um suspiro. Tudo bem, falamos depois. Não, murmurou Marge. Adeus, Will. Desligou sem mais. Na noite de sexta tardia, finalizei os preparativos. Transferi arquivos, apaguei registros e desativei os rastreadores de teclas antes de encerrar. Acessei o computador de Marge via o de Pérez, garantindo que o acesso parecesse vir do IP do hotel. Como toque final, enviei todas as propostas de licitação ativas de Pérez para o e-mail profissional de Marge. Para um investigador, sugeriria que ela vazava dados confidenciais. Na tarde de domingo, voltei a uma casa vazia. Recolhi os gravadores de voz, limpei-os e os embalei com o do carro de Marge, para George. Após desempacotar, servi-me de uma dose forte para acalmar os ânimos. Pouco depois, Julia e Marge surgiram do supermercado. Tom se uniu para ajudar na arrumação, e a noite transcorreu serena, sem alusão à minha suposta viagem de negócios. Na manhã de segunda, lutei para me concentrar no trabalho até às 11 horas. A ligação inesperada do consultório do nosso médico de família interrompeu minha concentração de forma abrupta. Sr. Atkinson,
disse a recepcionista com um tom excepcionalmente grave. A doutora Benson precisa atendê-lo com urgência. Meu estômago revirou. Por quê? O que houve? Perguntei. Ela pausou por um instante. Ele vai esclarecer tudo. Pode vir hoje. Tudo bem, estou indo agora. A fisionomia da doutora Benson era sombria ao me receber em sua sala. David, é essencial realizarmos alguns exames, afirmou ela. Exames para quê? Fale logo, doutora, insisti. Ela suspirou, tirando os óculos. Sua esposa esteve aqui esta manhã queixando-se de mal-estar. Os resultados indicaram 3 infecções sexualmente transmissíveis. Eu congelei no lugar. Ela afirmou que você era seu único parceiro, prosseguiu. Por isso, presumimos que a origem fosse você. Minha voz ecoou distante, como se de outro. Me examine agora. Os funcionários desviavam o olhar enquanto preparavam o laboratório. Uma enfermeira coletou sangue com uma agulha que parecia desproporcionalmente grossa. Uma hora depois, a doutora. Benson reapareceu, balançando a cabeça. David, você está totalmente limpo. Peço desculpas. Sua esposa não foi sincera. Soltei o ar devagar, com raiva fervendo por baixo. Obrigado, doutora. Faz semanas que não temos relações íntimas. Agora entendo o motivo. Ela me entregou os laudos, bem quando meu celular vibrou. Júlia, desculpe, doutora. Atendi apressado. Júlia, o que houve? Sua voz falhou, entrecortada por choro. Pai, a mamãe disse que você a traiu e lhe passou uma DST, como pôde. Apertei o aparelho com força. Júlia, estou no consultório. Estou limpo. Fale com a doutora. Benson. Sem demora, a médica pegou o telefone. Júlia, aqui é a doutora. Benson. Seu pai testou negativo para tudo. Ele não infectou sua mãe. Logo após, os soluços abafados de Júlia soaram pelo fio. Pai, me perdoe, murmurou. Ela parecia tão convicta. Acreditei. Tudo bem, filha. Conte a verdade para o Tom, mas não mencione nada à sua mãe. Chego em breve. Na recepção, a atendente me passou os resultados em silêncio e, como se por descuido, empurrou outro envelope sobre o balcão. Devo ter me equivocado. Parece que inclui os resultados da sua esposa também, comentou com um leve sorriso. Assenti, captando sua intenção imediata. Marge não encontraria apoio ali, ao voltar para o tratamento. Ao estacionar na garagem, notei veículos adicionais. Os pais de Marge. Dentro de casa, o ambiente pesava com tensão. A voz retumbante de meu sogro rasgou o tumulto. Idiota! Trovejou. Você traiu minha filha e a contaminou com uma doença. Vou te destruir. Ele era alto, robusto, ainda forte de anos nas minas. Tive meros segundos antes do soco. Aproximei-me, fitando-o nos olhos. Se o que imagina for real, você teria razão em me agredir. Mas não é. Suas sobrancelhas se franziram. Ele titubeou. Explique-se rápido. Sem palavras, estendi meus laudos. Ele os leu uma vez, depois outra, e mais uma. A fúria esvaiu-se em incredulidade, enquanto os prantos de Marge ecoavam mais altos ao fundo. Por fim, ergueu o olhar. Você está limpo. Minha filha contraiu uma DST de outra pessoa. Ela mentiu, ela traiu. Exato, respondi em voz baixa. Não dormimos juntos há semanas. Por isso estou limpo. Ele amassou os papéis, veias saltando nas mãos. David, lamento ter julgado apressado. Obrigado por ouvir, resmunguei. Meu casamento pode acabar, mas pelo menos você sabe a verdade. Ele assentiu, ombros caídos. Precisamos conversar. Agarrei sua camisa, batendo-o contra a mesa. Não, essa discussão segue minhas regras. Ela é sua filha, mas é minha esposa, e envolveu vocês e as crianças nessa bagunça. Júlia me ligou chorando. Nem sei o que Tom pensa. Soltei-o, recuando. Vocês só estão aqui porque Marge os arrastou, mas esta é minha família. Fique fora disso, entendeu? Sua mandíbula tensionou, depois relaxou em relutante aceitação. Sim, David, entendi. Entramos na sala de estar juntos. Ao me avistar, Marge explodiu, sua voz colidindo com os gritos frenéticos de sua mãe no canto. Tom estava curvado, lágrimas escorrendo mudas por seu rosto. Júlia correu de perto do avô, direto para meus braços. Pai, eu te amo, sussurrou.
Tom pausou um instante, ergueu-se e se uniu a nós. Eles se apegaram enquanto Marge soluçava e sua mãe lançava xingamentos. A mão de Júlia roçou os papéis que eu segurava. Isso é a prova. Concordei, queixo cerrado. Sem hesitar, ela pegou os relatórios e aproximou Tom. Juntos, examinaram as palavras condenatórias. David Atkinson, negativo. Marge Atkinson, positivo para 3 DSTs. Seus olhares se cruzaram e eles me abraçaram mais forte. Júlia se virou, fúria endurecendo suas feições. Mamãe, repreendeu. Como pode ainda gritar com o pai? Ele não nos traiu, você sim. Os joelhos de Marge fraquejaram, e ela desabou no sofá, chorando sem controle. Júlia girou para a avó, enfiando os laudos em suas mãos trêmulas. Os olhos da idosa se arregalaram ao ler, e seus ombros cederam sob o impacto da compreensão. Marge ergueu o rosto, olhos selvagens e defensivos. Por que me tratam como vilã? Isso não é justo. Júlia avançou devagar, erguendo os papéis. Você nos enganou, mamãe. Traiu o pai. Destruiu nossa família. Marge ofegou, rosto contorcido de raiva. Lançou-se, mão erguida para esbofetear Júlia, mas a filha foi mais rápida, travando o pulso da mãe com firmeza. Seu olhar era afiado e gélido. Nem ouse, sibilou. Perdeu o direito de me disciplinar quando tentou ruir nossa família. A sala paralisou. Júlia se manteve ereta, voz firme apesar do tremor subjacente. Você sempre será minha mãe, e eu sempre a amarei, prosseguiu. Mas nos virou contra o pai com mentiras. Jamais perdoarei isso. Sem aguardar réplica, virou-se e me envolveu em um abraço apertado. Tom a seguiu. Seu silêncio mais eloquente que palavras. Do outro lado, Marge permaneceu imóvel, olhos esbugalhados e desesperados. Filhos, por favor, implorou, voz rachando. Seu pai me infectou semanas atrás. Deve ter se tratado às escondidas. Pedi intimidade e ele me repeliu. Sua angústia cresceu. Nunca traí. Ele mente para me difamar. Sou fiel desde o dia em que nos conhecemos. O silêncio se instalou, denso e opressivo. O rosto de meu sogro escureceu, punhos cerrados. Era hora de encerrar aquilo. Avancei para Marge, ignorando os demais. Esta é sua chance final. Confesse a verdade ou mostro a prova. Por um instante seu lábio tremeu. Então, como uma fera encurralada, atacou. Como ousa? Berrou. Você não tem nada, porque eu não fiz nada. Mostre essa tal prova. Não pisquei. Tudo bem. Dirigi-me ao armário, pegando meu laptop. A ousadia de Marge vacilou enquanto eu o ligava à TV. Enquanto ela estivera com Perez, eu usara um cartão de crédito da empresa dele para registrar um domínio e criar um site. Hora de expor. Fixando-a nos olhos, indaguei. Você terminou com Will na quinta-feira passada, certo? Seu escárnio voltou. Você é louco. Nunca houve ninguém além de você. Abri um e-mail e o projetei na tela. Reconhece este homem. Will Perez. O sangue sumiu de seu rosto. Não. Ele me enviou um link para o site dele. Expliquei com calma. Você é a estrela principal. Voltando-me para Júlia e Tom, adicionei. Vocês dois subam. Júlia cruzou os braços, teimosa. Não. Ela nos envolveu. Ficamos. Tom olhou para a tela. Pai, se nos mandar embora, encontro o site em 5 segundos. Suspiro, rendido. Ele tem razão. Já viu a URL. Certo, murmurei clicando no link. A tela ganhou vida com um fundo azul escuro. Uma voz masculina fria anunciou. Bem-vindos aos amantes de Will Perez. Marge arfou, enquanto um carrossel de fotos de mulheres surgia, cada uma vestida, mas inconfundivelmente íntima. A voz prosseguiu. Aqui estão as mulheres casadas que conquistei. Cada encontro foi gravado. Gostou? Envie mensagem por vídeos em alta definição. Nenhuma delas sabe que está sendo filmada. A quarta imagem imobilizou a todos. Marge, em terninho cinza de trabalho, roupa comum dela. O cursor pairou sobre sua foto, enquanto a voz declarava. Conheça Marge, meia-idade, curvilínea. Muito material disponível. Clique para prévias de Marge em ação. Vídeos completos sob pedido. O silêncio caiu como chumbo. Marge ficou petrificada,
rosto lívido, mãos trêmulas. Sua boca se abriu e fechou sem som. Olhando a tela, gemeu. Não, isso não pode ser verdade. Cliquei em sua imagem. 8 miniaturas de vídeo surgiram, rotuladas com datas e descrições curtas. Os olhos de Marge se dilataram. Ela reconhecia os cenários, as posturas, a verdade inescapável. Suas pernas cederam e ela tombou no sofá, soluçando. Sua mãe correu para apoiá-la, enquanto o pai ficou rígido, como se apanhado no estômago. Tom cerrou os punhos. O rosto de Júlia se contorceu de ira. Acho que vimos o suficiente, resmunguei afastando-me. Não basta, rebateu Júlia, olhos flamejantes. Vídeos podem ser falsos. Quero a verdade. Antes que eu a impedisse, ela agarrou o mouse e clicou no primeiro vídeo. A tela piscou, carregou e reproduziu. A sala se encheu de respirações ásperas e promessas sussurradas. Júlia recuou, mão na boca. Meu Deus, isso é nojento. Como pôde? Tom permaneceu calado, corpo inteiro vibrando. Marge chorava no ombro da mãe, a realidade a esmagando. Determinada, Júlia clicou no próximo. Os lamentos de Marge se intensificaram, o fardo de suas falsidades a oprimindo. Ela estendeu a mão para a terceira miniatura, mas eu segurei seu pulso. Basta. Ela parou assentindo. Lágrimas sulcavam seu rosto. Sem mais palavras, jogou os braços ao meu redor. Tom se juntou, silencioso e irado. Os pais de Marge observavam impotentes, enquanto ela se agarrava à mãe, irremediavelmente destruída. Após um longo instante, quebrei o silêncio. Por que, Marge? Ela engasgou nos soluços. Eu? Não sei. Sinto muito, David. Meu Deus, sinto tanto. Expirei devagar e entreguei as chaves do carro a Tom. Filhos, saiam um pouco. O jantar é por minha conta. Precisa de dinheiro, Tom. Ele negou. Estamos bem. Voltamos depois. Júlia limpou o rosto. Só pego minha bolsa. Assim que partiram, voltei-me para Marge e seus pais. Volto em 30 minutos. Marge, precisamos discutir. Vocês dois, acenei para eles. Fiquem. Ela vai precisar. Perambulei pelas ruas sem rumo, o ar fresco não acalmando os nervos, mas afiando as reflexões. Ao retornar, a casa estava estranhamente quieta. Todos se reuniam à mesa da cozinha, rostos vazios e exaustos. Marge se levantou ao me ver entrar. David, murmurou, olhos inchados e vermelhos. Obrigada por voltar. Assenti e indiquei a cadeira. Temos um problema maior. Seu rosto empalideceu. Inclinei-me sobre a mesa. Perez foi preso esta tarde, declarei sem rodeios. Sua respiração engasgou. A investigação de George desmascarou o esquema inteiro. Fraude, chantagem, propinas. Toda a neoperação desmoronou. O silêncio se estendeu. Marge piscou rápido, lágrimas brotando. Seus pais sentavam rígidos, expressões petrificadas. O escritório dele, as empresas, até o motel, revistados. 2 prisões mais. Um de logística, outro de suprimentos. Fitei-a nos olhos. E há mais. George achou e-mails da sua conta, mensagens vazando detalhes de contratos e lances concorrentes direto para Pérez. Sua cabeça sobressaltou, olhos enlouquecidos. Mentira! Nunca fiz isso. A voz da mãe dela rachou. Como acreditar em você agora? Os soluços de Marge se avolumaram. Expirei fundo, esgotado além do limite. Você não está detida porque é minha esposa. George dobrou regras para te dar tempo. Se não for ao escritório dele amanhã cedo, emitem mandado. Aproximei-me. Se culpada, enfrenta acusações federais. Seu grito rasgou o ar. Não fiz, David. Sei que menti, traí. Não mereço perdão. Talvez prisão seja justo pelo resto. Mas nunca vazei informações confidenciais. Examinei seu rosto em busca de falsidade. Seria outra mentira. Marge, perguntei baixo. Você levava o laptop para o motel dele. Seu rosto se desfez. Sim, às vezes. Trabalhava lá fingindo dias pessoais. Sinto muito, David. Cerrei o queixo. Dias pessoais para trair. Ela se encolheu, mas confirmou. Deixava o laptop sem vigilância, aberto, conectado à rede base enquanto tomava banho ou cochilava. Sua respiração falhou. Sim, meu Deus. Nunca pensei. Como fui tão tola. Sem mais, peguei o laptop dela, liguei e desliguei o Wi-Fi na hora. Precisei agir rápido.
Um de meus últimos acessos remotos ao computador dela fora agendar um envio automático de e-mails para simular que Pérez distribuíra arquivos sigilosos. Com a internet bloqueada, os e-mails não saíram. Diante da tela de login, perguntei: qual a senha? Seu rosto se contorceu de vergonha. Pérez, sussurrou. Deixei o peso da traição pairar antes de responder. Marge, ele instalou software de acesso remoto. Podia ver tudo, controlar tudo. Sua cabeça ergueu-se de supetão, horror gravado em cada traço. Ele me armou. Queria mais que meu corpo. Inclinei-me sobre o laptop, fingindo vasculhar. Ainda bem que cortei a internet, murmurei. Há uma tarefa agendada para disparar e-mails a toda a sua lista de contatos. Família, amigos, colegas. Marge desmoronou na cadeira, face nas mãos. Meu Deus, ele me pune por terminar. Sua mãe a envolveu, murmurando consolos inúteis. Suspirei. Isso pode te livrar. 3 cabeças se ergueram. O pai de Marge, outrora pronto para me derrubar, agora parecia confuso mais que irado. Isso prova que Pérez tinha acesso remoto, esclareci. Possível que ele mesmo enviara os vazamentos. Se inocente, os logs mostrarão o IP dele nas transmissões. Marge limpou o rosto, assentindo muda. Um vislumbre de esperança acendeu em seus olhos cansados. Mas eu não terminara. Uma coisa a mais, adicionei. Enquanto acessei o sistema de Pérez, instalei software de monitoramento. Copiei todos os vídeos pessoais para o HD dele. Pelas autoridades, ele gravou tudo sozinho. Seu pai inspirou forte. Espere, quer dizer que os vídeos de são admissíveis como prova, completei. Pérez não pegará só fraude e desvio. Vai enfrentar vigilância ilegal, extorsão e invasão de privacidade. Recostei-me, deixando absorver. Também subi gravações de suas ameaças de chantagem. George já as tem. Acabou. Meses depois, Pérez foi condenado em múltiplas acusações. Fraude, extorsão, racketeering. O IRS abriu auditoria em seus ganhos não declarados e sua esposa pediu divórcio. 2 dias após a sentença, uma semana pós-condenação, George e eu estávamos no bar onde Mary trabalhava. Ela conseguira vaga em suprimentos da Bass, podendo enfim iniciar aulas noturnas de medicina. Bebia um gin tônico, rodando o copo vagamente. Ainda te devo pelo equipamento de vigilância no bar, brinquei. George dispensou. Esqueça. Além do mais, perdemos 1.500 cada no cassino ontem. Isso basta como castigo. Ri provando. Esse gin não chega aos pés do de Mary, mas serve. Naquele instante, Mike entrou. Parecia arrasado. Olhos fundos, ombros caídos. Andar de quem não dormia há dias. Eu disse que ele me acharia aqui cedo ou tarde. A verdade sempre leva as pessoas para cá. Sem falar, ele afundou na cadeira oposta. Deslizei um pendrive pela mesa. Tudo o que precisa, falei baixo. Gravações, e-mails, vídeos, a bagunça toda. Marge, Ashley, está lá. Mike fitou o drive por longo momento. Então, engoliu metade da bebida de uma vez. Voltando-se para George, sua voz tremia apesar do tom firme. George, murmurou, preciso alugar equipamento de vigilância. George suspirou, massageando as têmporas. E assim o ciclo recomeçava. Music, shout applause. Music, new applause. Music.